Agora a gente muda de assunto, tá? Aqui no nosso estúdio. É que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a venda e o uso de produtos à base de fenol, que é a substância química utilizada em procedimentos estéticos invasivos, como o peeling de fenol, né? Que se tornou bastante falado aí devido ao caso, né, da morte daquele empresário que aconteceu lá em São Paulo. De acordo com a agência, a determinação ela ficará vigente enquanto são conduzidas as investigações sobre os potenciais danos associados ao uso dessa substância química, que vem sendo utilizado, né, como eu já citei, em diversos procedimentos invasivos. Para a gente entender melhor essa decisão da Anvisa, nós vamos conversar agora aqui no estúdio com o advogado Juliano Pessoa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Seja bem-vindo, bom dia. Veja só, Mara, a Anvisa foi até bastante rígida, eu diria, né? Ela restringiu totalmente o uso, a utilização, a importação, enfim, inclusive para médicos. Sim. Né? Então, assim, o fenol é uma substância bastante utilizada e há anos utilizada, principalmente por alguns especialistas, como dermatologistas, como cirurgião plástico. Então, ou seja, esses profissionais têm bastante habilidade, eu diria, para utilizar esse tipo de substância. Mas a Anvisa decidiu ser um pouco mais firme diante desse acontecimento que você narrou aí, né, do óbito desse paciente, que vale ressaltar que não foi atendido por um profissional médico, né, e Sim. aí a gente levanta toda a discussão e a importância, Mara, das pessoas no momento de buscar esse tipo de procedimento, dela se cercar de determinados cuidados, né, de verificar quem é a pessoa que ela está buscando, quem é o profissional, se ele tem habilitação, onde é que estão essas credenciais, ou seja, isso é fácil hoje com o advento da internet de você buscar informações dos profissionais, visualizar se ele é vinculado a algum conselho de classe, né, que tem toda a sua regulamentação de como determinado procedimento deve ser realizado, enfim, todos os cuidados que são necessários, eu diria, para qualquer pessoa. Essa decisão realmente se deu por conta, né, da morte que aconteceu nessa clínica de estética lá em São Paulo? Eu diria que sim, né? A repercussão foi grande na mídia nacional, em todo o país, né? Repercutiu. A gente tem várias discussões hoje, inclusive no Poder Judiciário, Mara, em torno dessas discussões de profissões, ou seja, profissões que não são profissionais da medicina, né? Querendo realizar procedimentos estéticos, alguns inclusive com autorização já do seu respectivo conselho, como é o caso da biomedicina, farmácia em alguns aspectos, odontologia em alguns aspectos também existe liberação. Então, ou seja, e a medicina se contrapõe especialmente, como nesse tipo de procedimento, especialmente nos procedimentos mais invasivos, porque o que é que denotou de forma muito clara essa notícia de que a profissional, né, se é que pode assim chamar, quando se deparou com determinada reação, ela não soube sequer identificar. Quanto Sim. mais sanar o problema do paciente. Então, esse é o grande risco e, por isso, toda essa exigência e todo esse rigor, às vezes, de determinadas cautelas que são necessárias, inclusive para o paciente. Foi interessante também um ponto, né, que me chamou bastante atenção na sua fala, foi que essa decisão ela foi tão rígida que até os médicos que têm capacidade, que têm formação, né, para lidar com esse tipo de produto, até eles também estão sendo proibidos neste momento, né, de fazer uso e também de vender essa substância. Exato. Inclusive, Mara, é importante que a gente destaque aqui que o Conselho Federal de Medicina, diante desse posicionamento da agência, já encaminhou um ofício para o presidente da Anvisa pedindo uma reconsideração, vamos chamar assim, dessa decisão e fazendo uma ressalva de que os profissionais médicos possam permanecer fazendo uso, né, e manejando esse tipo de substâncias, porque isso é feito há anos pela categoria e os relatos recentes de algum efeito colateral mais grave ou até o óbito, como foi o caso desse paciente em questão, não foram procedimentos conduzidos e manejados por profissional médico. Então, por isso, o presidente da categoria, né, que representa a medicina no país todo, reivindica isso junto à Anvisa, mas não houve ainda qualquer retorno, ou seja, qualquer manifestação da Anvisa depois dessa solicitação do CFM. Você, como advogado especialista em direito médico, né, como é que o consumidor ele pode se prevenir, né, ali caso ele vá fazer algum procedimento estético? Olha, eu diria que ele precisa pesquisar, Mara. Essa questão de ir pelo preço, ou porque viu um anúncio na rede social, ou algum link patrocinado que chegou até ele, acho que esse não é o caminho, né? A gente precisa ter ideia dos riscos que qualquer procedimento de saúde nos submete. Então, ou seja, principalmente se for um procedimento mais invasivo como é esse tipo. Então, é importante que as pessoas se cerquem de alguns cuidados.
verifiquem quem é a pessoa, pesquise sobre aquele profissional, veja se ele está vinculado, como eu falei, a algum conselho, se ele tem, de fato, o respaldo para empreender determinados procedimentos e realizar determinados procedimentos com algumas substâncias. Além disso, Mara, é importante que as pessoas visualizem o contexto local onde esse procedimento é realizado. E a exigência é clara dos órgãos sanitários. É preciso ter um ambiente clinicamente seguro para realizar esse tipo de procedimento. Então, é preciso que o paciente se analise onde é o ambiente que está sendo conduzido esse tipo de procedimento, quais são os cuidados que são feitos, se há termo de consentimento, a documentação envolvendo esse tipo de procedimento é exigência básica. O paciente precisa assinar um termo de consentimento para se submeter a determinados procedimentos. Então, ou seja, tudo isso precisa ser levado em consideração. Onde é que a gente tem esse ambiente mais seguro? E é claro que a gente percebe isso de forma fácil na sociedade. É realmente buscando um profissional médico. Tá? Eu que lido com essas demandas no dia a dia, esta categoria a gente pode afirmar que ela se cerca de todo esse cuidado e existe um rigor em cima da categoria, inclusive, diante das possíveis responsabilidades que podem surgir. Os demais profissionais que estão, de repente, adentrando nessa seara desses procedimentos também, igualmente, podem ser responsabilizados por qualquer conduta inadequada ou por algum dano que causa a determinada pessoa, como foi esse caso mais grave ainda, que foi o caso de óbito do paciente. E se hoje, por exemplo, no momento de proibição, alguém se aventurar a realizar procedimento com substância proibida, Mara, pode até, depender se o paciente virar óbito, como foi esse caso, pode até responder por homicídio, né? Porque, assim, a depender do contexto que se dê a situação. Então, ou seja, é cautela, eu diria que é a maior palavra, principalmente para o paciente que vai buscar esse procedimento. Aproveitando esse gancho, né, que você falou sobre os profissionais médicos, né? Quais que são as responsabilidades legais que eles podem, que eles devem suportar em caso de incidentes? Porque eles também citou algo muito interessante nessa sua resposta anterior, que foi, né, os procedimentos, geralmente, eles acabam ali envolvendo algum tipo de risco e muitas vezes nós somos alertados sobre isso. Então, vamos falar sobre responsabilidade legal desses profissionais médicos. Ótimo. Pegando esse gancho da sua fala, nós somos alertados enquanto pacientes e devemos ser alertados. É importante que o paciente tenha ciência disso. É dever de qualquer profissional da saúde que irá realizar um procedimento, seja ele qual for, trazer todos os esclarecimentos para o paciente em relação aos riscos envolvidos, quais são as consequências, qual é a conduta que ele terá naquele procedimento, como se darão as etapas envolvendo aquele procedimento, se for o caso. Então, tudo isso precisa ser devidamente esclarecido para o paciente, e o paciente, Maria, precisa consentir, ou seja, ele precisa anuir, autorizar aquele profissional a realizar aquele procedimento. E vale ressaltar, não é pelo fato do paciente anuir, autorizar o procedimento que a qualquer momento ele não possa desistir. Isso também é possível por parte do paciente. Então, ele pode autorizar no primeiro momento e a qualquer momento ele pode revogar totalmente esse consentimento que ele deu ali inicialmente. Então, os profissionais precisam estar atentos para todas essas responsabilidades que cercam qualquer procedimento de saúde. A gente está tratando de vidas, de questões claras, né, que envolvem a saúde de um ser humano, então tudo isso precisa ser tratado com muita seriedade, com muito cuidado, e quando acontece alguma consequência, Mara, como foi esse caso, toda a formalidade ela passa a surgir, né? Então, ou seja, polícia, como é o caso de óbito, a polícia passa a investigar, todos os procedimentos formais serão analisados, se houve termo de consentimento, se houve todo esse esclarecimento para o paciente, o rigor do armazenamento, do acondicionamento de determinada substância, se foram seguidas as normas sanitárias, tudo isso vai ser analisado numa situação como essa. Então, por isso, de fato, muito cuidado, não só para o paciente, bem como para os profissionais que ofertam esses procedimentos, porque, de fato, não é algo simples que a gente está tratando. É muito complexo e muito sério, realmente. Queria que a gente, né, agora entrasse realmente mais a fundo nessa questão das penalidades dos profissionais, como você bem usou, né, esse termo, se aventurarem aí em realizar esses procedimentos que estão hoje proibidos. Olha, ele pode sofrer responsabilidade administrativa, ou seja, a própria agência reguladora, né, sanitária poderá impor multas e determinadas outras penalidades. Ele pode sofrer sanções sob a ótica civil, né? Ou seja, uma demanda civil para reparar os danos causados, não só sob a ótica moral, mas estética também. E, a depender do contexto, Mara, também uma demanda criminal. Não existem repercussões criminais também que podem surgir, a depender do caso concreto, lesão corporal e até, a depender do contexto, como eu falei, até a tentativa de caracterização de um homicídio culposo, doloso, enfim.
Então, tudo isso pode surgir de forma concomitante. Então, é importante que as pessoas, de fato, respeitem a decisão da autoridade sanitária do país. É a agência reguladora de todo o país, é ela que norteia como é que tudo isso deve transcorrer. E é importante que as pessoas, até o segundo momento, até a segunda ordem, como se fala, se resguardem, não usem, não utilizem esse tipo de substâncias, sob pena, naturalmente, de serem responsabilizados sobre todo esse contexto que nós narramos aqui, desde o administrativo até o contexto judicial, e para os profissionais ainda tem também a responsabilização dentro do próprio conselho, ou seja, instaurando o procedimento de sindicância para analisar, averiguar a conduta desse profissional e, a depender, a instauração de um processo ético para poder ele responder formalmente. Então, ou seja, tudo isso pode surgir de uma vez só nesse tipo de caso. Caso eu passe, né, por algum procedimento que foi mal sucedido, eu também tenho direitos? Eu também posso recorrer, seja juridicamente ou administrativamente, dos meus direitos? Pode sim, Maria. Veja, o que é que o paciente precisa primeiro fazer? Buscar ajuda profissional. Essas demandas que envolvem erro, né, de algum procedimento relacionado à área da saúde são demandas bastante complexas, bastante técnicas, e que precedem naturalmente de uma análise muito cuidadosa, muito criteriosa. O que é que se precisa ter? Documentação. Então, ou seja, é preciso ocorrer algum procedimento insatisfatório, que o paciente visualiza algum dano, primeiro ele solicitar todo o prontuário envolvendo aquele procedimento ali na instituição, tá? Então, de posse disso, ele busca a ajuda de um profissional que está habituado a lidar com esse tipo de contexto para analisar passo a passo ali daquele procedimento que foi realizado, porque os procedimentos de saúde, eles seguem protocolos. Então, vai se averiguar a linha do tempo para verificar se todos aqueles protocolos que a literatura manda e as normatizações foram seguidos, né, passo a passo. Com base nisso, você naturalmente pode buscar reparação, inclusive no Poder Judiciário. Naturalmente, essa é uma demanda um pouco mais morosa, por ser muito técnica. Então, precede também no Poder Judiciário de uma perícia técnica, geralmente para poder as partes se manifestarem, elaborarem quesitos e o profissional que está envolvido também poder ter o seu amplo espaço de defesa, de manifestação e de apresentação de que não houve qualquer tipo de conduta inadequada naquele caso. É uma demanda que, naturalmente, ela incide aí o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque o paciente lá na ponta ele é um consumidor e muitas vezes existem pedidos, por exemplo, de inversão do ônus. Então, ou seja, na prática, o que acontece muitas vezes? Não é o paciente que vai ter que provar que aquilo ali foi feito, é o profissional que vai ter que demonstrar que ele não fez. Então, o ônus se inverte em alguns casos. Então, por isso, o cuidado deve ser anterior, né? Não se deve dar espaço. Tem um prontuário muito bem construído, muito bem relatado, toda a documentação que envolve o procedimento muito bem resguardada, termo de consentimento, tudo que envolve precisa estar minuciosamente cuidado e guardado, porque caso seja necessário, você vai estar com toda a documentação, com toda a demonstração de que agiu de acordo com a literatura, com a normatização científica e com as normas reguladoras desse mercado. Então, esse é o caminho. Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã, trazendo, né, esses esclarecimentos sobre essa decisão da Anvisa e, é claro, informando a você também que está nos assistindo. Você pode, inclusive, repassar essa informação, depois encaminhar esse vídeo, né, sobre essa decisão que certamente vai ajudar muitas pessoas. Então, hoje, agora, neste momento, estão proibidos tanto o uso, né, como a venda de procedimentos à base, né, do produto do fenol, desse ácido. Importante que você saiba disso para que você, né, infelizmente, não venha sofrer algum incidente nesse caso. Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigado. Bom dia, sempre bom demais tê-lo aqui junto com a Obrigado. gente, passando essas informações aos nossos telespectadores. Obrigado, sempre à disposição. Bom dia. Obrigada.